Sexto ano, apostila 2, capítulo 1, revisão. Vejam bem, que imensidão, a Via Láctea. Mas essa imensidão é apenas uma das bilhões de galáxias que existem no universo. E bilhões de estrelas fazem parte desta, que é uma das bilhões de galáxias, a Via Láctea. E uma dessas estrelas pequena, uma estrela anã, é o Sol. O Sol, o único astro que tem luz dentro de um pequeno sistema, tão minúsculo aqui que não dá nem para ver, o sistema solar, onde essa pequena estrela anã atraiu 8 planetas que orbitam em volta dela. Ou seja, o sistema solar. O Sol é muito maior do que ele se apresenta nessa figura. Não daria para fazer uma figura com o tamanho real do Sol e dos planetas. Se o Sol for do tamanho de uma bola de basquete, a Terra é do tamanho da cabeça de um alfinete. A diferença é muito grande. A Terra está a 150 milhões, quase isso, de distância do Sol. 150 milhões de quilômetros. Quase 150 milhões. Então a distância também é muito grande, por isso vemos o Sol do tamanho, daquele tamanho. Mas devido à distância. E os outros planetas? Vamos começar com os 4 primeiros planetas, constituídos de rocha, terrestres ou telúricos. Mercúrio, o mais próximo do Sol, mas não é o mais quente. O mais quente é Vênus, devido à sua atmosfera. A atmosfera de Vênus é composta de gases densos. Impossível de sobreviver nessa atmosfera. E esses gases, principalmente o dióxido de carbono, o gás carbônico, CO2, absorve uma imensa quantidade de calor, fazendo com que o planeta fique muito quente. Muito quente. E Mercúrio, que como nós vimos no vídeo, praticamente está parado, um lado dele é muito quente e o outro lado é frio. E mesmo assim, Vênus ainda é mais quente que o lado quente de Mercúrio. Isso faz com que Vênus seja o planeta mais quente do sistema solar. Qual o planeta mais quente do sistema solar? Vênus. O único astro que possui luz própria no sistema solar, o Sol. O único planeta que possui as condições ideais, quantidade de oxigênio, luz solar e água em estado líquido, em abundância, esses 3 elementos essenciais para a vida, luz solar, oxigênio e água. Planeta que possui essas condições ideais para a vida. Não é muito quente nem muito frio. Está na posição ideal. É a Terra, obviamente. Marte, o próximo planeta terrestre. Mais frio, obviamente, mais longe. Já foi encontrado água em estado sólido, mas as condições para a vida ainda não podemos afirmar. E depois os 4 planetas gasosos. Seu núcleo talvez seja de rocha, alguns de gelo. São os planetas, mas a maior parte do seu corpo é formado por gases muito densos. São eles Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter, o maior planeta, esse imenso planeta, composto de gases muito densos, tempestades de gases no seu interior. Seria impossível chegar próximo a ele. Algumas sondas já foram próximas e tiraram fotos, com um zoom super poderoso. Mas chegar perto, muito perto, nem pensar. E pousar na superfície gasosa é impossível. Então, é um objeto de admiração. E é muito longe da Terra. Essa figura não mostra a distância real entre os planetas, obviamente. Júpiter está muito longe da Terra. Saturno.
Saturno, planeta cheio de anéis, com essa figura maravilhosa que nós vemos. São rochas que ficam na sua órbita, né? Esse planeta é Saturno. Urano é o penúltimo planeta gasoso. E Netuno, o último, frio, bem longe. E Plutão? Não, este não é mais planeta. Ele foi rebaixado à condição de planeta anão. Porque outros planetas pequenos e muito longe e frios, alguns até de gelo, foram encontrados. Alguns mais perto do Sol do que Plutão. Alguns até maiores. Então Plutão perdeu a sua condição de planeta e foi rebaixado à condição de planetoide ou planeta anão. Bom, mas quando a Terra se formou e como a Terra se formou? Primeiro o Sol. O universo se formou há 15 bilhões de anos com uma imensa explosão chamada Big Bang. 15 bilhões de anos. Bilhões. Bom, depois de muitos bilhões de anos, depois de várias situações, rochas que atingiram a Terra, meteoros, meteoritos, né? Até um outro planeta, a gente viu isso no vídeo. A Terra se formou. Qual a idade da Terra? Quando ela se formou? Ela se formou há 4,6 bilhões de anos. 15 bilhões de anos foi o Big Bang. 4,6 bilhões de anos foi a formação da Terra e do Sistema Solar. 4,6 bilhões de anos. A Terra tem um núcleo muito quente, 6.000 graus de temperatura o núcleo da Terra. Ele é composto de 2 minerais muito duros. É uma bola muito dura de ferro e de níquel. 2 minerais metálicos, são metais, ferro e níquel. Por isso ela também é chamada Ni-Fe. Ela quem? Ele, o núcleo, Ni-Fe. Uma bola muito pesada, com uma gravidade enorme, que não deixa uma massa maior ainda, que está em volta dele, chamada magma, escapar. Então o magma fica preso no núcleo, que é esse amarelo aí. Ele tem uma gravidade tão grande que está segurando tudo e puxando para baixo, segurando o magma, que compõe uma camada chamada manto, que nós podemos dividir em manto superior e manto inferior, mas é um manto. O núcleo também pode ser dividido em exterior e inferior, mas é um núcleo. Então, núcleo, manto. O núcleo é composto de quê? Ferro e níquel. O manto é composto de quê? Magma. A crosta terrestre é composta de quê? Rochas. Ainda tem uma quarta camada, a astenosfera. Na verdade, é uma camada de transição entre a crosta e o manto. Mas é uma subcamada, vamos dizer assim. Vamos pensar que a Terra tem 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Quais as 3 camadas da Terra? Núcleo, manto e crosta. Qual a mais fina? Crosta. Qual é composta de magma? O manto. Qual é composta de níquel e ferro? O núcleo. Qual é composta de rochas solidificadas? A crosta terrestre. Quanto tempo ela demorou para se solidificar? A crosta terrestre, ela não existia quando a Terra se formou. Mas antes, vamos ver o que é esse tal de grau geotérmico. A temperatura da Terra vai aumentando quanto mais perto se chega do seu interior. E a gente não consegue chegar no interior da Terra, nem perto disso.
Isso é explicado pelo grau geotérmico, que estabelece que, a cada 33 metros de profundidade, a temperatura aumenta 1 grau. É importante saber que essa profundidade muda de acordo com a região do globo, sendo menor nas proximidades das fendas oceânicas e maior nas distâncias das zonas sísmicas, perto das montanhas. Mas se eu cavar 33 metros, a temperatura aumenta 1 grau. Isso quer dizer que se eu estiver aqui em cima na superfície e a temperatura for 30 graus, um calor razoável, 30 graus, e eu cavar 33 metros, que não é pouca coisa, a temperatura aumenta para 31. Se eu cavar 66, aumenta para 32. Se eu cavar 330, fizer uma mina de 330 metros de profundidade, é muita coisa. Mas para a crosta que tem 70 quilômetros, 70 mil metros, 330 não é nada. E a temperatura vai subir de 30 para 40, porque eu vou cavar 10, 33 vezes 10, então vai aumentar 10 graus. E se eu cavar 660, que é menos de 1 quilômetro ainda, e a crosta tem 70, não é nada para a crosta. Mas se eu cavar 660, a temperatura vai para 50 graus. Então não vou conseguir cavar muito, senão vai ficar insuportável. Na verdade, não vai dar para sobreviver. E eu estou falando só da temperatura. A pressão da Terra ainda é grande. A pressão atmosférica se torna maior quando eu começo a cavar. E aí os outros problemas podem surgir e as condições de sobrevivência são mínimas ou inviáveis, dependendo da distância. Menos que eu cave 1 quilômetro, que ainda é pouco, a Terra tem 70. Então, não dá para cavar a crosta terrestre. Né? Não dá para cavar. Não dá para cavar nem 1% dela. Ok. Tirando isso da cabeça, mas sabendo que existe o grau geotérmico, quanto que ele vale, vamos para o outro assunto muito importante, que tem tudo a ver com quando a Terra se formou, são as eras geológicas. É o tempo geológico. Primeiro vamos separar o que é tempo geológico, o que é tempo histórico. Tem duas palavrinhas em negrito nessa página. Uma delas são fósseis. O que são fósseis? São vestígios ou restos de organismos que, mesmo depois de mortos, mantêm sua forma conservada no ambiente. Ou são restos ou vestígios de animais que morreram há milhares ou milhões de anos atrás e estão conservados no meio ambiente. Isso são fósseis. É uma pergunta-chave. Temos que saber isso. Evolução, outra palavrinha em negrito. Né? Processo de evolução, resultante de sucessivas modificações que ocorreram com os seres vivos ao longo do tempo geológico. E o que é tempo geológico? Um tempo muito grande de milhões ou bilhões de anos. O que é tempo histórico? Um tempo pequeno, de milhares de anos, no máximo, talvez 1 milhão. Né? É o tempo do homem. O homem apareceu lá no finalzinho. O homem apareceu 1,6 milhões de anos, como eu passei na outra tabelinha para vocês. Né? Alguns livros trazem idades diferentes do aparecimento do homem na Terra. Aqui, do Homo sapiens, que é a nossa espécie, né? Seria aproximadamente 10 mil anos da evolução para o Homo sapiens. Mas o homem, segundo a outra tabelinha que eu passei para vocês, com a data específica, 1,6 milhões de anos. Mas esses números podem variar um pouco. O que importa é que esse 1 milhão, 1,6, 2, 3, quem sabe, ainda é muito pouco para a idade da Terra. Pois a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, como a gente viu na outra página. Ou seja, bilhões de anos, milhões de anos. Então, 1 milhão, 2 ainda é muito pouco. O tempo histórico do homem é pequeno, o tempo geológico é enorme. Vamos dividir esse tempo geológico enorme em eras, as eras geológicas. Então, a era pré-cambriana
foi a que durou mais tempo, mas quase nada aconteceu lá. Ah, quase nada de importante? Não, aconteceu coisa muito importante. A Terra se resfriou, formou a litosfera, a crosta terrestre, a camada sólida, formou a atmosfera, a camada de gases, porque todos esses gases foram expelidos para a superfície da Terra, e formou-se a hidrosfera, a camada de água, porque vapor de água foi expelido para a atmosfera e chuvas abundantes durante esses bilhões de anos encheram as partes mais rasas, formando mares e oceanos, que dissolveram os sais das rochas, ainda em formação, durante todo esse lento, muito lento processo de formação da crosta terrestre. Isso tudo ocorreu na era pré-cambriana e durou 4 bilhões de anos, um tempo gigante. Então, em termos de vida, essa era perde a sua importância. Em termos geológicos, formação da Terra é a mais importante. Em termos de vida, são 3 eras mais importantes: a Cenozoica, a Mesozoica e a Paleozoica. Elas têm um tempo menor. Elas começam a... Esse aqui é o tempo, né, de duração delas, mas elas começam a 550 milhões de anos atrás. A Terra tem 4,6, então 4 bilhões de formação e 570 milhões com as 3 eras onde a vida se desenvolveu. Na era paleozoica, a vida começou pequena nos oceanos. Havia Pangeia, aquele supercontinente, né, que a Terra toda estava... A parte que era a Terra emersa, ou seja, acima da água. Os continentes estavam todos juntos. Depois eles se dividiram. As formas de vida foram evoluindo, né? Peixes, plantas aquáticas, plantas terrestres. Foi a era paleozoica. Paleo, antigo. Paleo significa antigo, é vida antiga, primitiva. A era mesozoica, meso significa meio, intermediária, está no meio. Foi a era que apareceram os dinossauros. Ela é dividida em 3 períodos, não está aqui, mas na outra tabelinha que eu mostrei para vocês tem lá. Mas eu não vou cobrar esses nomes não, dos períodos. Triássico, Jurássico e Cretáceo. Apenas para a gente entender. Por isso que os dinossauros não ligados a esse nome, Jurássico, porque no período Jurássico da era Mesozoica, eles dominaram o planeta. Eles surgiram no primeiro período, o Triássico. No Jurássico, depois de milhões de anos, eles cresceram, ficaram grandes, maiores predadores, dominavam o planeta. Teria caído um grande meteoro na Terra. A gente viu naquele vídeo que Saturno, né, puxou a órbita de Júpiter e passou um grande meteoro que Júpiter estava defendendo a Terra, mas passou aquele meteoro, atingiu um deserto na Terra, levantou uma grande poeira. Essa poeira não deixou que os raios solares entrassem completamente na superfície, na atmosfera da Terra, e a Terra ficou numa penumbra, né? E aí as plantas não conseguiram ter a luz solar suficiente para fazer a fotossíntese. Já expliquei isso para vocês, é importante saber disso. E aí os dinossauros foram lentamente, tudo aqui demora muito, são gerações e gerações que vão passando, foram sendo extintos. Já expliquei o processo de extinção. Não morre todos os animais de uma vez. Eles vão nascendo mais frágeis, menores, mais fracos, não se reproduzem, ficam mais doentes, até depois de muitas gerações, depois de milhões de anos, eles ficam extintos. Não tem mais ninguém, nenhum ser vivo daquele. Mas isso demora. E aí, no período Cretáceo, os dinossauros são extintos. E aí começamos a era recente, vida recente. Cenozoica significa vida recente, né? Paleo, vida antiga, meso, vida intermediária, ceno, vida recente. E nós vamos dividir essa era cenozoica em 2 períodos. O terciário, que durou muito mais tempo, 69 milhões de anos, e o quaternário, que durou 1 milhão de anos só. Aqui é a duração, né? Então, no terciário, aí já temos os mamíferos, primatas, né?
Aqui fala desaparecem os dinossauros, eles apareceram foi no final da Era Mesozoica, mas aqui ainda restou alguns para desaparecerem no início da Era Cenozoica. Alguns menores, né? Os continentes começam a ficar do jeito que eles são hoje, praticamente, né? Formam-se grandes cadeias de montanhas, como os Alpes, os Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, né? E no Canadá. E depois o período quaternário, ele durou 1 milhão de anos. Aí a gente já tem os primeiros hominídeos, depois o ser humano, né? Aí vocês estudam história lá, evolução, Homo erectus, né? O Homo habilis, até chegar no Homo sapiens e no Homo sapiens sapiens, no final de tudo, lá no finalzinho de todo esse período que vem o homem. Então é importante a gente saber disso tudo sobre o nosso planeta e sobre a relação dos seres vivos com ele. E não pense em homem perto de dinossauros, porque os dinossauros foram extintos e milhões de anos se passaram para surgir os mamíferos, depois os primatas e depois o ser humano. Então é muito tempo. É um hiato muito grande entre homem e dinossauro, uma distância muito grande. Homem e dinossauro estão longe um do outro, né? Igual a gente já viu em alguns filmes, a Homem e Dinossauro. Claro que não ficção, como Jurassic Park já é uma outra proposta. Mas filmes antigos mostravam o homem junto com o dinossauro, né, num elo perdido que não tem muito a ver. Homem e dinossauro estão separados por milhões de anos. Valeu!